Segunda-feira, 31 de julho de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. O destaque para a lucratividade gerada pelos podcasts no relatório trimestral do Spotify. As novas funcionalidades no Pocket Casts e no Blubrry. Dicas importantes para tornar o conteúdo do seu podcast mais inclusivo e o lançamento do Mandela Pod, dando voz à representatividade, estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 26ª edição do Cast News. Na última semana foi publicado o mais recente relatório trimestral do Spotify com os resultados da plataforma. Os destaques dessa edição foram o aumento de 17% no número de assinantes, o que representou 220 milhões de novos usuários e a receita de anúncios em podcast, que cresceu 30%. No entanto, a empresa também teve um prejuízo operacional de 247 milhões de euros, devido a várias rescisões de contratos com podcasters grandes. Apesar da diminuição no lucro e de todas as mudanças internas pelas quais o Spotify está passando no último ano, a receita total da empresa aumentou 11% em relação a 2022, com saldo positivo tanto na publicidade das músicas quanto dos podcasts. A expectativa do Spotify para o próximo trimestre é que uma margem bruta de 26% seja impulsionada por podcasts. Dos produtos da casa, os podcasts estão se tornando a maior fonte de lucro real. E ainda falando do Spotify, a plataforma anunciou aumento nos preços das suas assinaturas premium em 53 países, incluindo o Brasil. 3 dos 4 planos de assinatura vão ter valores alterados. O plano individual vai aumentar de R$ 19,90 para R$ 21,90 por mês. O plano Duo vai aumentar de R$ 24,90 para R$ 27,90 e o plano universitário de R$ 9,90 para R$ 11,90 por mês. O plano familiar permanece sendo R$ 34,90 por mês. Os assinantes serão notificados por e-mail sobre as mudanças e vão ter um mês de carência antes que os novos preços entrem em vigor. Uma pesquisa recente do portal The Podcast Host revelou que 58% dos podcasters do Reino Unido preferem não usar inteligência artificial em seus trabalhos e os motivos para isso são os mais variados. Primeiro, muitos podcasters não acham que têm conhecimento suficiente para incorporar a tecnologia em seus fluxos de trabalho. Outros preferem trabalhar de forma independente e não veem a necessidade da IA em seus processos criativos. Além disso, ainda existe a discussão sobre a ética no uso das IAs e as preocupações com a possibilidade de plágio pela máquina. Então, apesar do aumento nas ferramentas de inteligência artificial disponíveis, o uso das máquinas no podcasting ainda está engatinhando. Ainda em notícias da semana. Na Europa, quase 60% do orçamento de publicidade em áudio é investido em podcasts. Os dados são do relatório de publicidade em áudio digital da Europa, realizado em 2022. Segundo o estudo, a previsão é de que o mercado de áudio europeu movimente mais de 1 bilhão de euros até 2025, com um aumento de quase 23% em relação a 2022. O relatório também constatou que o investimento em podcasts ainda é baixo por conta da preocupação dos investidores com a segurança da marca, fraudes e medição real de engajamento. Ainda assim, a maioria deles planeja assumir o risco e investir em podcasts dentro dos próximos 24 meses. E o LinkedIn, mais uma vez, está mostrando uma eficiência muito grande em identificar esse movimento do mercado.
A plataforma anunciou na última semana uma parceria com a iHeartMedia para expandir a sua oferta de podcasts corporativos. O intuito é coproduzir conteúdos para a LinkedIn Podcast Network, visando o interesse dos profissionais em se promoverem através da mídia. Além disso, o LinkedIn também lançou uma academia de podcasts de 6 meses para ajudar podcasters de negócios emergentes a expandir o seu público. Como Creator Mode, os criadores podem aumentar alcance e engajamento, alcançando mais potenciais ouvintes e colaboradores. Não é pouca coisa e o LinkedIn está trabalhando duro para ser uma referência de plataforma para podcasts profissionais. Se vai funcionar ou não, nós vamos acompanhar por aqui. O Centro Cultural Marieta está formando a primeira turma do Grupo de Desenvolvimento de Podcast, com encontros online por 2 meses a partir do mês de setembro. O grupo vai discutir e aprofundar projetos pessoais relacionados a podcasts, com 12 participantes em cada turma. Na inscrição, vão ser aceitos todo tipo de projetos, como entrevistas, narrativas, monólogos, entre outros. O Centro Cultural Marieta tem ajudado a desenvolver mais de 800 projetos desde 2019, com o objetivo de criar uma comunidade sólida de roteiristas, podcasters e produtores de conteúdo engajados. Se você quiser saber mais sobre valores e inscrições, é só acessar o site do Centro Cultural. O link está lá no portal do Cast News. E mais... O Pocket Casts, um agregador bastante popular e multiplataforma, que eu particularmente sou assinante vitalício e uso há muitos anos, anunciou na última semana 2 atualizações: a adoção do sistema de classificação dos podcasts feito por estrelas e o recurso de reprodução automática. A partir de agora, os usuários poderão ver, junto com a descrição dos podcasts, as classificações que são coletadas de várias fontes, incluindo o concorrente Apple Podcasts, mas não poderão ainda adicionar as suas próprias avaliações no aplicativo. Sobre a reprodução automática, quando o episódio selecionado pelo usuário chegar ao fim, um novo conteúdo da lista será reproduzido automaticamente, a não ser que o ouvinte já tenha adicionado algum conteúdo na fila de reprodução. Nesse caso, o conteúdo escolhido será reproduzido e, quando a fila de reprodução chegar ao fim, o aplicativo vai reproduzir outro conteúdo automaticamente. Os novos recursos estão disponíveis a partir da versão 7.43 do Pocket Casts. E a Blubrry também tem uma nova funcionalidade, o Playlist Player, uma ferramenta da plataforma para criar playlists personalizadas sem alterar a ordem do feed dos podcasts. Com a ferramenta, os usuários podem selecionar e organizar até 50 episódios no tema e na ordem desejada. Além disso, as playlists vão poder ser incorporadas em websites e exibir o episódio de escolha do podcaster. E já tem alguns episódios que a gente está falando sobre o futuro do podcast, quais vão ser as grandes tendências dos próximos anos, usos inteligentes da mídia e tudo mais. E uma pauta que sempre surge nesse contexto é a acessibilidade. Pensando nisso, a empresa We Edit Podcast preparou um guia de como tornar o seu podcast mais acessível a todos os públicos. E é claro que a equipe do Cast News traduziu o material na íntegra, que já está disponível para consulta lá no nosso portal. Hoje, no Giro sobre pessoas que fazem a mídia. Na última terça-feira, a podosfera brasileira ganhou mais um programa extremamente necessário. É o Mandela Pod, apresentado pela professora e mestra em Relações Étnico-Raciais, Luísa Mandela. A professora Luísa passou 3 meses dirigindo os episódios do podcast, que trata de temas como empreendedorismo, liderança feminina, criadores negros, espiritualidade e parentalidade negra.
O Mandela Pod tem como missão ampliar a comunicação sobre as questões raciais e de diversidade e vai ser publicado toda semana no Spotify e no Amazon Music e também em vídeo no YouTube. Nós aqui do Cast News apoiamos a pluralidade de vozes na podosfera e parabenizamos a professora Luísa pela iniciativa que é muito necessária. Sobre lançamentos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou um videocast chamado Direitos Humanos pra Quem? O programa, apresentado pelo ministro Silvio Almeida, entrevista autoridades, especialistas e pessoas engajadas no tema dos direitos humanos. O objetivo é explicar para a população que os direitos humanos são importantes para todos os brasileiros, levantando temas como a persistência do trabalho doméstico análogo à escravidão. Os episódios podem ser assistidos no YouTube e ouvidos no Spotify e no Deezer. E a Apple lançou no Brasil o novo fone de ouvido Beats Studio Pro, que oferece até 40 horas de reprodução contínua e a recarga mais rápida do mercado. O Beats Studio Pro também vem com melhorias no desempenho do áudio, na personalização dos canais de áudio e é compatível com os sistemas Android e iOS. O fone está saindo pela bagatela de R$3.000. Eu nunca usei, então eu não posso falar sobre a qualidade do equipamento, mas o preço está no padrão da Apple, com certeza. E encerramos o mês de julho com chave de ouro, não porque hoje seja meu aniversário, não, mas é pelo sucesso de mais um ano da campanha Hashtag o Podcast é Delas 2023. A recomendação nacional de hoje vai para um podcast que celebra a participação feminina em todos os espaços. É o podcast Mulheres Movimentam, que inscreveu nada menos do que 3 episódios na campanha Hashtag o Podcast é Delas 2023. Apresentado pela Flávia Scholz e a Patrícia Silva, o programa cria um espaço de diálogo para entender o que impulsiona as mulheres a se movimentarem em suas jornadas. Em cada episódio, uma convidada diferente compartilha aspectos da sua trajetória e juntas elas desenvolvem reflexões profundas e fluidas sobre a vida. O Mulheres Movimentam está disponível em todas as principais plataformas de podcast. E não se esqueça que você também sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Se você tem alguma vaga remunerada, alguma vaga de trabalho ou procura alguém para participar em algum dos seus projetos, manda para a gente por e-mail no contato@castnews.com.br que a gente vai publicar essas vagas toda semana na nossa newsletter. Além disso, você sempre pode mandar também uma pequena apresentação do seu podcast e, se ele for escolhido, logo logo ele aparece aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 26ª edição do Cast News. Você pode ler sempre a íntegra de todas as notícias e assinar a newsletter semanal em castnews.com.br. Ajuda a gente a crescer, vai! Espalha o link do Cast News nas suas redes sociais, assina o podcast no seu agregador preferido, porque assim você vai receber em primeira mão, segunda-feira, 7h em ponto, os episódios assim que eles forem publicados. Segue também a gente, @CastNewsBR, no Instagram, no X, que um dia foi conhecido como Twitter, e no Threads, e também entra no canal público do Cast News no Telegram, em t.me/castnews_BR. Ali você recebe as notícias instantaneamente assim que elas são publicadas no portal. Se você quiser colaborar com a gente, você pode também mandar o seu feedback e as suas sugestões de pauta nos comentários do site ou então para o e-mail podcast@castnews.com.br. O Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem.